Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 6/6 de 2022, 6 de junho. A gente vai continuar com a nossa série aqui do livro Tragédia e Esperança, do Carol Quigley, parte 7. Se você não assistiu as outras, né, volte lá. Algumas pessoas me mandaram mensagem porque acho que o último vídeo parece que o som estava baixo. Espero que a gente tenha resolvido esse problema, né? Espero que o som esteja alto o suficiente aí para vocês escutarem bem. Muito bem, antes da gente começar, vou mandar, né, os recadinhos de sempre. Olha só, ainda dá tempo de você adquirir, né? Se você quer dar um presentão aí de Dia dos Namorados para sua namorada, para o seu namorado, presente que você só consegue aqui, né, comigo diretamente pelos meus canais. Tem o combo aqui de HQs, Aurora, Caos, Ômega, né, a trilogia falando, explicando tudo bem direitinho, né, com história, fica bem fácil de assimilar sobre essa estrutura de poder da nova ordem mundial, tecnocracia cibernética, né, sociedades secretas, qual que é a ligação de todas essas coisas, tá? Então tudo aqui tá bem exposto, bem explicadinho, com personagens incríveis, com muita aventura, tá? Nessa trilogia fantástica. A gente tem o Knock Me Out. Se você gostou agora do Top Gun, né, o Knock Me Out é uma homenagem a esses filmes dos anos 80, né, como Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco, filmes, né, onde os heróis realmente, né, não estão desconstruídos, os heróis se sacrificam, tá? Então é uma história muito legal, se passa no mundo do MMA, um romance. A gente tem trilha sonora que você acompanha, enquanto você vai lendo, você acompanha as músicas no Spotify, tá? Tem um playlist, tem um QR Code aqui, você entra, vai escutando as músicas, então realmente te dá a sensação de estar vendo um filme. Um outro dia a gente aborda tudo que o jovem tem que lidar nos dias de hoje, né? Abuso sexual, uso de drogas, dependência química, política, lacração, tá? Então uma história muito legal, ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com ela. E Comunhão, aqui o bicho pega, um suspense com terror psicológico, muita ação, tá? Decapitação, ok? Mas sempre com uma redenção, sempre como você enfrenta o mal face a face, sem esmorecer, né? Sobrevivendo e vencendo o mal. É isso aí. Então, pessoal, essas 6 HQs com mais de 100 páginas todas, feitas com grandes artistas, tá? Você adquire diretamente comigo através dos links que eu deixo aqui embaixo, do meu Instagram, @Felipe_Fogose, a página do Aurora HQ no Facebook e também pelo e-mail, se você não tiver redes sociais, tá bom? Então é facinho, é só entrar em contato comigo, não é pela Amazon, pessoal, é diretamente comigo, e assim eu mando com uma dedicatória para vocês, tá bom? Qualquer estado do Brasil, outros países também, chega tranquilo. O que mais? A gente tem os links das plataformas Rumble e Odyssey, onde eu posto os vídeos, né, o apanhado das notícias das últimas semanas que não dá para postar aqui no YouTube. Essa semana eu vou querer fazer um outro, né? Mas tem muita informação lá, tá bom, pessoal? É importante vocês acompanharem lá. E também tem o link do Subscribestar, que é a plataforma para onde você pode se tornar, onde você se torna apoiador do canal. Então, muito obrigado a quem apoia o canal. E é pelo Subscribestar que você pode fazer isso, tá bom? Vamos voltar aqui ao livro, pessoal. Vamos retomar aonde a gente deixou, né? Na semana passada, já estava falando sobre a criação, a polarização, né? Então, vamos entender de novo, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, você ainda tinha monarquias, né? Ainda estava difuso. Então, das monarquias, eles transicionaram através da Primeira Guerra Mundial, né? Acabaram, quer dizer, pelo menos formalmente, né, com as colônias e tal, e implementaram países, né, países democráticos e tal. Aí, Segunda Guerra Mundial, a gente, né, eles, né, direcionando isso porque sempre para um governo global, para a globalização. Então, o próximo passo foi o quê? Foi fazer blocos, né, dessas democracias, né, a gente faz blocos. Então, aqui, né, o resultado da Segunda Guerra é basicamente esses dois grandes blocos mundiais, né? O bloco ocidental, que inclusive a gente vê hoje ainda desdobramento disso, como a OTAN, por exemplo, né? O Tratado do Atlântico Norte. E você tinha ainda na época lá, né, a União Soviética, com a Cortina de Ferro, que deixou de existir em 89, né? Mas que a gente viu, ainda vê a reverberação da esquerda agora, né, tomando conta de tudo, né?
não tem mais um inimigo visível, declarado, mas então é tudo, pessoal, um processo histórico onde eles vão implementando essas coisas. Então aqui ele está falando exatamente disso, né? A gente já viu no vídeo passado como tecnologia americana nuclear foi enviada propositalmente para a União Soviética para o quê? Para ter um inimigo, né? Você precisa sempre ter essa dicotomia para ficar jogando o povo de um lado para o outro, enquanto eles controlam o jogo aqui de cima. Eles não aparecem e ficam jogando a população de um lado para o outro, né? A dialética hegeliana. Então vamos voltar aqui, né? Ele fala assim, olha, o processo pelo qual o Khrushchev, né, sucedeu o Stalin foi basicamente uma repetição mesma, né, uma mesma repetição pela qual o Stalin sucedeu o Lenin. Em cada caso, né, vamos dizer, o vencedor, né, o que teve sucesso, né, ele era o menos proeminente no grupo de competidores, de possíveis substitutos para a vaga, né? Então, nesse caso, o vencedor usou o posto de secretário do partido como a maior arma, vamos dizer, para subir ao poder, né? Em cada caso, vamos dizer, esse surgimento, né, essa conquista do poder foi alcançada por uma série de jogos de xadrez, né, na qual o rival mais poderoso, os rivais mais poderosos eram eliminados, né, um por um, né, numa série de mudanças, de artimanhas, né, começando com o mais perigoso, né, no caso lá do Lenin, que era o Trotsky, né, e no caso né, então assim, né, quando o Lenin tomou o poder, assumiu o poder, então o Trotsky, né, inclusive teve que fugir, ele foi lá para o México, né? Aquela coisa, né? Quando chega na hora do poder, quem que vai tomar aqui conta? Então o Trotsky teve que fugir. No caso ali do Stalin, quando ele estava para ser substituído, né, era o tal do Beria, né? Ele fala, enfim, bom, em ambos os casos, todo o processo foi feito debaixo de uma pretensa liderança coletiva, tá? Mentira, né? Não tinha liderança coletiva nenhuma, né? Era a briga de foice, né? Os caras se odiavam. Então, imediatamente após a morte de Stalin, né, essa liderança coletiva, ela era conduzida por um triunvirato, né? Tinham 3 pessoas, né? O Malenkov, o Beria, né, e o Molotov, tá? E, enfim, e daí, correndo por fora, estava, né, o Khrushchev, que acabou tomando o poder. Enfim, aqui ele entra, né, fala com detalhes a questão, né, de como o Khrushchev tomou o poder e tal, isso eles usando sempre de artimanha, né, coisa que a gente, aqui no Brasil também acontece, né, pessoal. O jogo do poder, né, House of Cards, assim. E diz assim, olha, aí a gente, vamos avançar um pouquinho aqui no livro. Então, já com o Khrushchev, né, diz assim, olha, uma explosão, né, aconteceu numa sessão secreta na noite, na madrugada, né, durante toda a noite de julho, né, de 24 para 25 de julho de 1952, na qual todos os delegados estrangeiros foram excluídos, tá? Aqueles que ouviram foram avisados para não tomar nota nem gravar nada. Então, num discurso de mais de 30 mil palavras, né, o Khrushchev fez um ataque terrível, né, ao Stalin, tá? Então, o cara morreu, acabou de morrer, né? Todo mundo tinha medo dele, depois que morreu, né? Vamos descer o sarrafo. Não, claro, não que ele fosse bonzinho, ele merecia, mas estou dizendo só, né, o processo de falsas alianças, né? E então, né, falando que ele era um cara sanguinolento, né? Um tirano demente, né? Olha só, isso o próprio Khrushchev, tá? Então, quando a galerinha da esquerda fala, isso é discurso isso é discurso capitalista,
né, discurso americano contra... Não, o próprio Khrushchev, né, fala assim, não, o cara realmente ele era um psicopata, basicamente, né? Que destruiu, ele fala, olha, dezenas de milhares, né, de partidos, de membros do partido que eram leais a ele, né? Fazia isso com evidências falsas, com provas falsas, né? Porque ele era paranoico, ele achava que todo mundo, né? E todo ditador é assim, tá? O Fidel é assim também, o Maduro é assim também, né? Então, né, manda matar o cara que tá chegando próximo, assim, né? Então, às vezes não é bom ficar muito próximo do poder, não, porque, né, esses caras são todos paranoicos. Ele fala assim, então, ou até mesmo sem nenhuma evidência, simplesmente para satisfazer a sua própria sede insaciável de poder. Tá? Ele está falando sobre o Stalin. Né? Então, todas essas acusações que foram feitas, né, por anticomunistas e anti-stalinistas na década de 30 foram repetidas, tá? Né? E foram, vamos dizer, confirmadas, ele diz aqui, com detalhes específicos, com datas e com nomes. Tá? Então, vamos dizer, esse completo pesadelo, né, do sistema soviético foi revelado, né, e não como simplesmente um atributo do sistema, né, que já era um atributo do sistema, era inerente ao sistema soviético, mas também como uma idiosincrasia pessoal do Stalin, né, da pessoa do Stalin. Tá? Então, assim, além do sistema já funcionar dessa forma, tá? Né, não tem como você estabelecer uma ditadura comunista sem que haja já dentro da estrutura de poder essa coisa de cada um basicamente passar por cima do outro e ter que matar, né, ter que acabar com o outro, assim. Mas ele fala, além disso, você tinha os próprios problemas do Stalin, né, os próprios distúrbios, porque geralmente quem que chega ao poder é aquela pessoa que, né, que tem menos ética. Né? É aquela pessoa que é mais, vamos dizer, que está disposta a fazer tudo pelo poder. Né? Que aqui no Brasil a gente fala, né, que vende a mãe. E aqui a gente vê, pessoal, não é? A gente tem exemplos locais, né, contemporâneos aqui no Brasil, de gente que é mitômana, né? Companheiro, entendeu? Que está disposto a fazer tudo, não tem ética nenhuma, pessoal. Né? Então, às vezes, se o sistema favorece, né, a quem é psicopata, né, que essa pessoa chega ao poder, geralmente os líderes vão ser essas pessoas, né, vão ser psicopatas. É o cara que não tem nenhuma, né, não tem menor padrão moral de falar, não, de matar a pessoa, de mandar matar, fuzilar, né? Então, isso, pessoal, a gente vê esse padrão se repetindo em várias ditaduras, tá? Né? Cuba com o Che e com o Fidel, né? Tem menor, não tem, sabe? É o que questão moral, manda matar logo, né? Na Coreia do Norte, né? Na China, tem problema, né? Não tem questão de direitos humanos, né? Isso é coisa de cristão, tá? No fundo, direitos humanos. Então por que a gente barra religião? Para não ter essa, não, né? Não vamos ter essa empatia com o ser humano, né? Né? O outro tem a imagem e semelhança de Deus como eu. Não. Né? Aqui é tudo... O próprio Stalin falava, né, que era baseado na teoria do Marx, que era uma ideologia científica, né, que o comunismo era científico, né? Então por isso, que reduz tudo ao materialismo, né? Bom, vamos voltar aqui. Então, ele fala assim, olha, essa idiosincrasia do próprio Stalin, né, não como, né, a principal característica do comunismo a partir de 1917, o que já era, né, mas também como a principal característica a partir de 1934, né, e nada que fora dito, né, sobre a total colaboração, né, no processo de terror, né, instalado pelo Stalin, né, ou implementado pelo Stalin, né,
através dos membros sobreviventes do Politburo, né, que era o topo do partido, conduzido pelo próprio Khrushchev, tá? Então, todo o resto, né, a qual os companheiros, né, através do mundo, espalhados pelo mundo, né, eles tinham sido, vamos dizer, negados por toda uma geração, né? Isso acabou vindo à tona. O quê? Tudo que os companheiros aqui no Brasil já tinha Partido Comunista, né? Nos Estados Unidos tinha Partido Comunista, então tudo isso que eles negavam, pessoal, durante anos, durante décadas, né? De que isso é mentira, isso é propaganda do Ocidente, né? Que estão querendo denegrir a imagem do comunismo, a imagem maravilhosa, tudo isso veio à tona. O quê? Então, enormes campos de trabalho forçado, onde as pessoas eram escravas, basicamente, né? O assassinato de pessoas inocentes, centenas de milhares de pessoas inocentes, né? A completa violação da lei, né? Então não existia lei, basicamente, né? Tudo era feito através de suborno, né? E de quem mandou, sabe, era totalitário, né? Basicamente assim, não existia um Estado de Direito, né? Não existia, sabe, leis, tribunais, um processo legal, não, era tudo à força, né? O uso, sabe, de tortura, né, propositalmente feita para extrair, né, confissões, tá? A eliminação, vamos dizer, cruel, né, de toda uma classe, né? Por exemplo, né, dos agricultores, né, pessoal dos kulaks, né, ou inclusive de países. Então aqui ele cita, né, por exemplo, oficiais do exército, tá? Né, aqui ele cita o kulaks, né, os kalmuk, né, os chechênios, os ingush, né, os balcãs, né, dos Balcãs. Então ele fala grupos, minorias, porque é enorme, né, a extensão toda do que era a União Soviética. A Rússia só já é enorme, a União Soviética era gigantesca. Então, você tinha grupos, né, minorias ali que eram exterminadas, assim, tá? Então ele fala a servidão, olha, presta atenção, pessoal, a servidão dos escritores e artistas, tá? E de qualquer outro, né, incluindo todos os membros do partido, a esse tirano era revelada, né? Junto com a completa e total falência do plano de agricultura, do esquema de agricultura, né? A covardia dele, do Stalin, né? E a incompetência na guerra, a sua insignificância, vamos dizer, no começo da história do partido, né? E olha só, e a constante reformulação da história, tá? A reescrita da história, para o quê? Para esconder exatamente essas coisas, tá? Então, ele está falando, né, o Carol Quigley tá dizendo que durante o Khrushchev expôs o que era, pessoal, o que durante décadas foi, né, independente da propaganda que o Partido Comunista fazia internamente e externamente, tá? Para o quê? Para ocultar a verdade, né, da União Soviética e do comunismo. O próprio Khrushchev, ele fez isso por quê? Como uma jogada política para, vamos dizer, vamos começar de novo. Isso tudo foi verdade, mas isso foi culpa do Stalin, né? Vamos se distanciar do Stalin. Então o Stalin morreu, então agora o Stalin vai ser o responsável, né, por todas essas falhas do comunismo, né? Porque, de novo, o que eles vendiam, né, aqui para o Ocidente e para os idiotas úteis, né, que ficavam nos outros países, né, onde tinha partido comunista. Não, aqui nós estamos em direção à utopia marxista, né? Aqui está funcionando, a gente não vive, né, oprimido pelo capitalismo que vocês vivem aí. Então, né, continuem a propagar, né, os ideais comunistas nos seus países. Tudo mentira, pessoal, porque na verdade eles não tinham acesso às reais informações. Inclusive, por exemplo, o Holodomor foi escondido, tá? Tem inclusive um filme muito interessante de um jornalista, tinha na Netflix, de um jornalista inglês, baseado em fatos reais, que ele viu em loco, né? Ainda ele conseguiu ir para a Ucrânia na época e
e noticiou a questão, né, do Holodomor. Mas enfim, então aqui ele vai ler, né, ele vai falar o discurso do Khrushchev, né? Então diz assim, olha, tá, esse é o discurso do Khrushchev, tá? Parte desse discurso de mais de 30 mil palavras, né? Então ele fala assim, olha, as características negativas do Stalin, né, que ainda na época do Lenin, tá, estavam só começando, mudaram nos últimos anos, tá, com um grave abuso de poder que causou, vamos dizer, um mal indizível ao partido. Tá? Ele diz assim, o Stalin agiu através não somente de persuasão e de explicação, né, de uma cooperação paciente com as pessoas, com o povo, mas através de impor as suas ideias, né, exigindo uma completa submissão à sua opinião. Qualquer um que se opusesse, né, a ele ou tentasse argumentar o seu próprio ponto de vista estava condenado a ser expurgado, né, e a uma subsequente aniquilação moral e física. Tá? Basicamente, ou melhor dos acontecimentos, você ia ser mandado para a Sibéria, para um gulag, ou então você ia ser fuzilado mesmo. Tá? Continua assim. O Stalin originou, criou, né, deu origem ao conceito inimigo do povo. Tá? Quem que começou isso? O Stalin, né? Inimigo do povo. Foi ele que criou isso. Um termo, né, que se tornou, vamos dizer, fez com que se tornasse desnecessário provar qualquer erro ideológico da vítima. Tá? Então, basicamente, assim, não precisava mais ter prova. Né? Deixa eu ver se a câmera fica um pouco mais clara aqui. Ele está falando assim, então, a gente cria essa etiqueta e pronto, a quem eu quero, né, quem eu quero exterminar, eu simplesmente falo, ele é inimigo do povo. Daí não precisava mais ter um processo legal. Cadê prova? Né? Você tem prova? Não, você já taxava de inimigo do povo. Então ele fala aqui, ó, isso fez com que se tornasse desnecessário provar os erros ideológicos da vítima. Né? Fez possível o uso de repressão, da mais cruel repressão, e da completa ilegalidade contra qualquer um que discordasse de qualquer forma do Stalin. Tá? Contra aqueles que eram somente suspeitos, tá? Ou que tinham qualquer tipo de rumor, pessoal. Então, imagina o nível de paranoia que as pessoas viviam, porque ele fala que, olha, qualquer tipo de rumor, pessoal, qualquer boato, qualquer fofoquinha, tá? As pessoas já estavam sujeitas de novo, a morrerem, a serem enviados para o gulag e tal. Seríssimo, né? Então ele fala assim, esse conceito do inimigo do povo eliminava qualquer possibilidade de uma luta ideológica ou até de vamos dizer, de um contraponto. Acabou a política, não tem política, né? Porque se dentro, bom, já era, por isso que ele fala, né, que independente da psicopatia do Stalin, né, a estrutura do poder, né, você já tem esse monopartido, né, o Politburro, tá? Então é um partido só, é totalitário. Então, mesmo dentro do partido, pessoal, não pode ter nenhuma voz dissonante, né? Você não podia falar não, você não podia discutir, peraí, não, mas vem cá, porque aí você já podia ser taxado de inimigo do povo, entendeu? Olha isso, né? Então, geralmente, uma única evidência era usada, né, contra qualquer regra, né, de ciência legal, de jurisprudência, tá? Então, ele está falando que não existe, né, na época, lá não existia esse conceito de Estado de Direito, não existia, né, lei que a gente tem que obedecer, né, pesos e freios e contrapesos, não existia nada disso, né? Então, simplesmente era o que? Era a confissão do acusado e, subsequentemente, a investigação mostrava, né, que as tais confissões eram obtidas através de pressão física, né, de tortura do acusado. Então, ou então a ameaça de matar a família, né? A fórmula do inimigo do povo era
especificamente introduzida com o propósito de aniquilar fisicamente essas pessoas, tá? Então, pessoal, é basicamente ter uma desculpa para poder matar o teu adversário político ou qualquer um que você desce na sua telha que você não concorda, né? De repente você começou a ver a pessoa sorriu de um jeito estranho para você, né? Na paranoia do Stalin, o cara, né, tava lá do lado dele sempre. Então imagina, os caras falam, como que a gente obedece esse cara, agrada esse cara, né? Porque se um dia o cara entrar e eu falar bom dia de um jeito que o cara, bom dia, como foi esse seu bom dia aí? Nesse nível, entendeu? Não quero dizer nada. Tem certeza? E aí já começa a criar essa paranoia e fala assim, não, eu acho que esse cara tá querendo tomar o meu lugar aqui, vai querer fazer uma revolução. Por quê? Porque todos subiram, ele mesmo, o Stalin, subiu, tomou o lugar assim, aquela história, né? Quem trai, acha que, né, o marido que trai a esposa acha que a esposa trai o marido, porque o cara trai, então ele acha que todo mundo trai, né? Então é basicamente essa lógica, né? Isso que eu estou lendo aqui é o discurso do Khrushchev, tá, pessoal? Então, continua assim. Ele abandonou o método da luta ideológica, né, por uma violência administrativa, repressão em massa e terror. O Lenin usou tais métodos somente contra, né, os verdadeiros inimigos da classe, que na verdade era todo mundo que não fosse do partido, né, o que não alivia nada. Então, né, classe média, né, o empresariado, né, sem falar a monarquia, né? Mas enfim, né, acaba a lei, a gente toma o poder, mata todo mundo que não for do partido. Mas ele falou, então o Lenin, né, ele usou esses métodos somente contra os inimigos, né, os verdadeiros inimigos, né, do partido, mas não contra aqueles, vamos dizer, que estavam próximos, né? E o Stalin, ele elevou a si mesmo acima do partido e acima do Estado, né? Que ele, vamos dizer, cessou de considerar como o comitê central do partido, né? O Politburo. Então, é isso que é o totalitarismo, né, pessoal? Não existe nem política, acabou a política, né? Não existe, vamos dizer, divisão de poder, né? Sem falar, bom, esquece essa coisa né, como a gente tem aqui, 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Não, lá é exatamente essa concentração dos 3 poderes em uma pessoa, tá? Mais do que um partido, não é nem só, né, os dirigentes do partido que entre si podem, talvez, né, divergir um do outro e tal. Não, ali é só ele. Então ele fala, o número de prisões baseadas nessas acusações a respeito de contra-revolução, né? Assim, de que ia ser contra-revolucionários, né? Porque eles eram revolucionários, então, não, vocês estão querendo dar o golpe na gente que deu o golpe, né? Eles aumentaram, vamos dizer, 100% entre 1930 até 1937, né? Onde os casos de alguns tais, né, chamados espiões ou sabotadores foram examinados e foi encontrado que em todos os casos eles foram fabricados, eram todos casos falsos, tá? Então era mentira, pessoal, né? Era né, falso testemunho, literalmente acusando as pessoas, né, falsamente, né? Então ele diz assim, as confissões dos culpados muitas vezes foram adquiridas através de torturas cruéis e inumanas, tá? Então ele cita aqui o camarada Rudzutak, tá? Era um candidato, né, a ser membro do Politburo, né? E era membro do partido desde 1905, tá? Que passou 10 anos, né, preso num campo de concentração czarista, completamente, vamos dizer, tirou, né, na corte, tirou a sua confissão, tá? Se retratou perante a corte, na qual ele havia sido forçado.
essa retratação foi ignorada, né? Apesar do fato do Rudstag ter sido o chefe do comissariado central do partido estabelecido pelo Lenin, tá? Para garantir a unidade do partido. Ele não somente foi chamado perante o Comitê Central do Politburo porque o Stalin se recusava a falar com ele, né? A sentença foi pronunciada num julgamento de apenas 20 minutos e ele foi assassinado, foi baleado, né? Foi executado. Tá? Então, o que o Khrushchev estava falando aqui? Fala de um camarada, né, um tal do Rustag, que era um cara que era membro do partido desde 1905. Tá? 12 anos antes da Revolução de 1917. O cara, então, ele fala assim, é um cara da velha guarda, um cara que estava sempre com a gente, né, um cara que foi, porque ele estava, né, junto com o partido, ele foi preso pelos czares na época, né, e esse cara, né, foi executado pelo Stalin, né, simplesmente porque talvez o Stalin visse ele como um potencial adversário, exatamente porque ele era um cara antigo, né? Então basicamente é isso, né? Foi tendo expurgos de quem era contemporâneo ou até anterior do Stalin, né? Então basicamente para não ter ninguém que pudesse ter qualquer autoridade de falar com ele, né? Tipo assim, olha, eu sou mais antigo do que você aqui no partido, eu tenho mais, né, autoridade. Não. Então essas pessoas todas rodaram, né? Então imagina, pessoal, um julgamento de 20 minutos, né? Uma sentença de morte, 20 minutos, né? Então ele fala, após uma cuidadosa, um reexame, né? Um novo exame no caso, em 1955, foi estabelecido que a acusação contra o Rudstag era falsa e baseada em evidências falsas, tá? De nenhuma forma, né? A forma no qual, né, o partido, eles fabricavam, eles produziam, vamos dizer, esses centros antissoviéticos, né, esses grupos antissoviéticos, né, entre aspas, ele fala, eram fictícios, né, era mentira. E isso pode ser visto no caso do camarada Rosenblum, tá? Que era membro do partido em 1906 e que foi preso em 1937 em Leningrado. Né? Ele foi sujeitado a torturas terríveis durante a qual foi oferecido a ele confessar informação falsa sobre ele mesmo e outras pessoas. E ele foi levado, né, ao escritório do Zakowski, né, que ofereceu a ele liberdade na condição de que ele perante a corte, ele fizesse uma confissão falsa, fabricada em 1937, referente à sabotagem, espionagem e subversão, né, de um centro lá em Leningrado. Isso internamente, pessoal. Então, de novo, como que eles faziam esses expurgos assim? Eles criavam uma narrativa falsa de que estava tendo atividades anticomunistas dentro da União Soviética e pegava essas pessoas aí do partido, né, e através de tortura, né, torturavam tanto os caras que os caras resolviam confessar, né, falar uma mentira, né. Então, ele fala assim, um cinismo completo, né? O Zakowski falou sobre o método, né, da criação fabricada desses planos antissoviéticos, né? Então ele fala assim, você mesmo, disse o Zakowski, né, não vai precisar inventar nada, né? O partido vai preparar para você, né, vamos dizer, uma declaração, tá? Sobre tudo que você precisa dizer
você somente vai ter que estudar isso, né, com cuidado e vai ter que lembrar muito bem, né, todas as questões e as respostas que a corte vai te perguntar. Tá? O seu futuro depende em como esse julgamento vai ser conduzido, né, e no seu resultado. Ele fala, se você conseguir, né, vamos dizer, aguentar esse processo, né, você vai salvar sua cabeça e nós vamos te alimentar e vamos te vestir às custas do governo até a sua morte. Tá? Isso segundo o Žakovský, né? Então, a polícia lá secreta do partido preparava uma lista de pessoas, tá, que os casos, né, foram levados até o tribunal militar e que as sentenças foram preparadas em antecedência. Tá, pessoal? Então não adianta, né? É tudo pro forma, é tudo tudo um teatrinho. Já estava tudo decidido, né? O Jezov, ele poderia mandar essas listas para o Stalin pessoalmente, para a aprovação do Stalin, né? Para as punições, vamos dizer. Então, de 1937 a 1938, tais listas, né? Ele fala que milhares, pessoal, de pessoas do partido, do governo, da juventude comunista, do exército, trabalhadores econômicos, tudo isso era mandado para o Stalin, listas e listas e listas, tá? E ele aprovava essas listas. Então ele fala assim, o Stalin era um homem muito desconfiado, morbidamente, ele tinha uma suspeita mórbida, né? Ele era um cara completamente paranoico. Ele fala assim, nós sabíamos disso a respeito dele por termos trabalhado com ele, né? Então, né, antes do Stalin ter tomado o poder, ele era um cara ali, né, do baixo clero, vamos dizer assim, né? Ele fala assim, ele olhava para um homem e dizia, né? Por que os seus olhos... Então, basicamente o que eu falei antes, né? Ele fala assim, por que os seus olhos estão tão diferentes hoje, né? Ou, por que você... por que você está, né, baixando, né, se virando e você não está me olhando diretamente, né? Então ele fala, essa suspeita doentia criava nele, vamos dizer, uma desconfiança, né, de qualquer trabalhador eminente do partido. Então, de novo, não era bom você se destacar, porque você se destacava, o Stalin já te via como um potencial inimigo, né? Então ele falava isso, fazia com que ele desconfiasse dessas pessoas que ele mesmo conhecia por anos, tá? Então não interessa, né, o quanto tempo que você conhecia, você não tinha uma segurança, falar, não, o cara é meu amigo, né, a gente tem uma relação aqui, não. O cara uma hora para outra podia mudar, né, virar a chave e ele fala assim, peraí, né, você tá querendo, né, na cabeça era isso, você tá querendo tomar o poder, né, você tá querendo, vai querer me trair, né. Então ele fala assim, em todo lugar, né, em tudo ele via inimigos, ele via duas faces, né, gente de, né, duas faces, ele via espiões, tá? Ele fala assim, então ele fala, como é possível que alguém confesse um crime né, do qual ele não cometeu? A única forma é através da aplicação de pressão física, de torturas, né, trazer ele, né, para um estado de inconsciência, né? Assim, às vezes a pessoa apanhava tanto que nem sabia o que estava respondendo, né? Às vezes pegavam a mão da pessoa e faziam um rabisco qualquer, né? Quer dizer, teatro, né? Melhor já mata o cara logo, em vez de fazer esse teatrinho todo, né? Então ele fala assim, olha, a deprivação do seu julgamento, a pessoa ficava, né, não exercia mais o seu julgamento. Ele fala assim, eles arrancavam a dignidade humana dessas pessoas, né? E dessa forma as confissões eram obtidas, tá? Apenas alguns dias após, né, esse congresso, né, que nós fomos chamados para o Comitê Central do Presídio e interrogados, né, na investigação do juiz Rodos, que na sua época investigou e interrogou
Kossior, Shubar e Korseyev, né? Enfim, são nomes de pessoas, né? Ele fala que ele era uma pessoa terrível, né? Má, com o cérebro de um pássaro, né? E moralmente completamente degenerado. Então, olha de novo as pessoas, né? As pessoas, pessoal, nessa estrutura de poder, acaba que só sobra quem é conivente com o mal, né? Só quem é degenerado. Então está falando aqui, inclusive, do juiz, né? Porque você tem que concordar com isso, né? Você tem que concordar com o mal que é instituído, vem lá de cima, né? Vai descendo, e você, quando chega em você, você não pode falar, não, isso está errado. Você tem que concordar. Então, quem fala que está errado, essa pessoa também é expurgada. Então, quem que fica na hierarquia, na estrutura do poder, é só demente. Entendeu? Então, como que o mal é implementado numa sociedade? Né? Por isso que a Bíblia diz, né? Quando você tem um rei mau, né, o povo geme, né? E quando você tem um rei bom, né, você tem uma estrutura, uma hierarquia boa, né, o povo prospera, né, o país prospera. Então, e era esse homem que decidia o destino de membros proeminentes do partido, né? Ele nos disse, né, o tal do juiz, né, entre aspas, disse assim, me disseram que o Kossior e o Shubar eram inimigos do povo, e que por essa razão eu, né, como um juiz investigador, né, investigativo, tive que fazer com que eles confessassem que eles eram inimigos. Eu pensei que eu estava executando as ordens do partido. Tá? Então, pessoal, e ele continua aqui, só para terminar, ele fala, esse discurso secreto do Khrushchev, né, que claro que vazou, né, também destruiu a reputação do Stalin como um gênio militar. E aqui ele fala, né, durante a Segunda Guerra, toda coisa que eu não vou ler, eu só quis ler mais para você essa parte, para a gente entender, né, de novo, como, mesmo aqui, ainda hoje, pessoal, em 2022, tem professor em universidade, e infelizmente agora, inclusive no ensino médio, doutrinando, sabe, adolescente, falando de bobagem, de como como o comunismo é maravilhoso. Não, pessoal, não tem lei, não tem nada, é completamente diferente do sistema que a gente vive hoje, que é falho, sim, por quê? Porque pode haver corrupção, né? Infelizmente, você tem lobistas, você tem uma série de interesses, mas ainda, né? Ainda, pessoal, tem aí você tem uma imprensa ainda, você tem, quer dizer, né? Mas, pessoal, ainda é melhor do que esse sistema que eles querem implementar. No fundo, eles querem ter essa, e agora vão conseguir através, né, de tecnocracia, né, pessoal, do como eles já fazem na China, através de tecnologia, de controlar a população, o que você fala, o que você pensa, como você se comporta. Na China é assim, né? E como que eles implementam esse medo? Principalmente, claro que lá tem prisão também, né? Lá manda para campo de concentração, mas principalmente através de punições econômicas, né? Através do crédito social. Então, né? Te cerceia isso eu estou dizendo para a população toda, né? Por isso que essas eleições aí são muito importantes esse ano, né? Porque, de novo, né, pessoal, a gente já viu, né, o companheiro dizer que vai perseguir cristão, né, vai botar os pastores nos seus lugares, vai censurar a mídia, censurar a imprensa, né? Já estão falando uma nova Constituição, imagina uma Constituição feita pela esquerda, pessoal, né? Nos moldes da Venezuela, né? Uma nova moeda, uma moeda latino-americana, imagina, né? Vai reduzir, pessoal, o valor do real comparado com, sei lá, Nicarágua, El Salvador. Você acha que o quê? Né? Que moeda que vai prevalecer, né? Se todos os outros países na América do Sul estão em crise, e na América Latina, né?
tirando o México, mas... Vamos ver aqui. Bom, então ele fala assim, a culpa não era meramente só, não estava só com Stalin, né? Estava em todo o sistema, né? E inclusive era maior do que a própria Rússia, né? Fala assim, qualquer sistema, né, na vida humana, na sociedade humana que é baseada na autocracia e na autoridade, né, como a vida russa sempre fora, né, ela vai gerar esses monstros sádicos, né? Como houve na Rússia através da história, né? Repetidamente. Então a própria estrutura da vida russa, né? Ela foi baseada nessas linhas autoritárias em que era impossível, vamos dizer, que fez com que, por exemplo, quem estivesse no poder como o Khrushchev, né? Mas que durante 30 anos antes, né, fez com que o Stalin, né, com que eles quisessem concentrar o poder nas suas próprias mãos. Né. Nenhum homem podia relaxar na sua caminhada ao poder, tá, com medo de que algum outro, né, pudesse, vamos dizer, ultrapassar ele nesse caminho, tá, buscando o ápice do poder. Tá. Então, a base de todo o sistema era o quê? Medo. Então, imagina, pessoal. Esquece, né, toda a questão política, mas assim, a base, né, não era assim, não, eu vou servir a minha comunidade, né, para o quê? Para eles me elegerem. Não é baseado em virtude, né? Não é assim, eu tenho que ganhar, né, a confiança das pessoas para que as pessoas né, me elejam ali num cargo público para ser o quê? Um servidor público, né? É o contrário, você vira, você vai assim, não, a pessoa vai ficar com medo de mim, né? O povo vai me obedecer, né? Então, Maquiavel já falava, né? O que é melhor, um líder ser amado ou odiado, né? É o medo, o que move mais o ser humano, né? É a admiração e o amor ou o que? O medo. Então, aqui, pessoal, é completamente o medo, né? No comunismo é completamente o medo. Não tem admiração nenhuma, não. Você, de novo, você não serve a população serve o Estado. E o problema é esse. O que é o Estado? O Estado, pessoal, somos nós, a gente que cria o Estado, né? A gente cria, vamos dizer, uma estrutura abstrata, né? É concordada entre as pessoas, é o tal do contrato social. Olha, a gente vai... Vamos aqui, imagina numa vila, né? Num prédio, né? É base, a gente vai escolher alguém para nos representar e para ser o responsável por coordenar, né? Todos aqui somos cidadãos e tal, mas a gente cria aqui né? Isso é uma democracia, né? E aí essa pessoa, não, ela não está fazendo um trabalho bom? Não, então ela sai do cargo e entra uma outra pessoa no cargo, né? Aqui no comunismo é o contrário, é assim, olha, né, é um tirano, né, que à força toma esse lugar e fala assim, olha, é melhor vocês me obedecerem, senão quem não me obedecer, tá? Simples assim. Então ele fala, né, então a base de todo esse sistema era medo, e ele fala, e como qualquer impulso neurótico, né, ele se tornou um sistema neurótico, no qual o medo, né, não poderia ser ultrapassado, né, mesmo quando você atingiu o poder total. Por quê? Porque o Stalin tinha medo. O Stalin era o líder, o cara estava no topo do poder, ele não deixava de ter medo. Medo do quê? De que alguém ia tomar o poder, né? Então é um inferno, pessoal. É um inferno, né? É basicamente criar um inferno na Terra, né? Onde todo mundo tem medo. E isso não só por exemplo, toda... Porque como é baseado em medo, né? Como que você ganha favores, né? Quando você denuncia o outro. Então, né, lá já tinha a polícia secreta, né? Tinha os cheques e tal, mas também na Alemanha Oriental, né? A Stasi, era o quê? Todo mundo se denunciando, né? Às vezes parentes, um denunciava o outro para o quê? Para ter algum favor do partido, né? Então imagina isso, pessoal, né?
filho denunciando o pai. Isso aconteceu, inclusive também na implementação lá do Mao Tse Tung na China, né, na Revolução Cultural. É esse sistema de medo, pessoal, tá? Então, ele fala assim, e esse é o motivo, né? Porque houve essa crescente paranoia, né? Que ele traça aqui desde a época do Ivan o Terrível até, né, o Pedro Grande, até Paulo I, depois Stalin, depois outros, né? Ele fala assim, o Carol Quigley traça isso como uma característica do povo russo, né? Não sei se eu chego a concordar, mas assim, existe, né, já tem sociólogos que dizem que tem uma característica um pouco dos países asiáticos, né, essa subserviência, né? Então, por exemplo, né, como que o povo chinês eles já, vamos dizer, estavam mais propensos a se submeterem a um partidão, né? Porque a gente não pode esquecer que, né, eu estou falando da China, mas mesmo na Rússia, né, a Rússia ela é Eurásia, né? Então você tem uma grande influência desse pensamento. A Rússia não é considerado, né, muito um país ocidental, né? Apesar, tirando o cristianismo ortodoxo, né, a grande parte dele tem um pensamento mais asiático, mais oriental do que ocidental. Então diz que um traço mais oriental é essa subserviência, né? Vamos ver o que mais aqui. Diz assim, olha, então, né, junto com isso, havia, né, uma campanha social, econômica, né, e propagandista para, vamos dizer, dividir os fazendeiros, tá? Chamando, vamos dizer, os mais afluentes, os mais educados, né, e os mais obstinados de reacionários agrícolas, tá? Então, de novo, né, muitas vezes o que tinha que ser feito, né? Primeiro, quando um país desse era tomado, né, na cortina de ferro, ou isso aconteceu na Rússia, isso não aconteceu em Cuba, onde é implementado na Coreia, o quê? As pessoas mais afluentes vamos dizer, a real elite intelectual tinha que ser expurgada, geralmente, né? Professores universitários e reais jornalistas. Por quê? Porque são as pessoas que vão se opor, né, a essa tomada de poder. Então, geralmente são os primeiros a rodarem, né? Então a galerinha, né, que apoia nessa tomada de poder, cuidado, né? Porque provavelmente, né, você vai ter que puxar muito o saco, né, do ditador para ele não te matar. Eu já contei aqui alguma vez que eu fiz uma peça, né, no Centro Cultural do Banco do Brasil, de um autor inglês, né, David Powell, chamada Aula Magna com Stalin, que exatamente conta essa história, né, de como, por exemplo, os músicos, né, clássicos na época eram chamados ao Kremlin lá para os caras terem que obedecer uma cartilha estética, né? Olha isso, no nível, né? Você não podia produzir qualquer tipo de arte, não. Tem que ser uma arte que obedeça, né, aos interesses do partido, né? A imagem do partido, seja, né, tem que falar bem da gente. Então, né, esses fazendeiros, né, os que já tinham uma tradição, às vezes de séculos, né, porque muitas vezes era de pai para filho, geracional, né? Muitos foram considerados o quê? Reacionários agrícolas e inimigos do povo. Então eles eram liquidados, né, geralmente mortos, tá? E o principal, né, o index, né, o principal mostra de que isso havia sido estabelecido foi, vamos dizer, o reverso dessa política agrícola, tá? Dessa reforma agrária que conduziu a uma coletivização, né? Que foi feita. Ele está falando assim, então a gente remonta o que já tinha sido feito na Rússia de 1933
1930 a 1934, né? Depois foi feito novamente em 1948, tá? Então, qual que é a consequência disso? Aqui ele explica, né, que é cada vez uma qualidade de vida menor da população, né? É contra, no final das contas, é contra lucro, pessoal, é contra a prosperidade, né? É contra... É o tal do tiro no pé, né? A sociedade começa uma autofagia social, né? Aqui continua dizendo assim... Então, vamos dizer, umas faíscas, né, para esse revisionismo que houve na década de 50, né, sobre essa história, vamos dizer, do comunismo de 1917 até basicamente 1950, né, esses anos todos. Com a entrada do Khrushchev começou a ter um revisionismo, né, sobre esses anos, né, do que tinham sido implementados, né. Então ele diz assim, isso foi feito pelo Khrushchev, né, com, vamos dizer, o apoio da polícia secreta e também com o apoio do Tito, né, que o Tito era basicamente o Stalin da Romênia, né. Então, aqui ele fala que você tinha, né, nos seus líderes, né, então, por exemplo, você tinha o Rudolf Slansky, que era lá na República Tcheca, né, na antiga Tchecoslováquia, você tinha, né, o Tito lá na Romênia, tá? Em cada lugar disso você tinha um ditadorzinho, né? Então, alguns reconheciam Khrushchev como um ultra-stalinista, ele mesmo como um ultra-stalinista, né? Quer dizer, um cara que basicamente seguia a cartilha, né? Completamente comprometido em uma agressão exterior, né? Em criar a União Soviética como um modelo de agressão ao Ocidente, né? Numa ultra-industrialização e numa disciplina, vamos dizer, também sem misericórdia, né, cruel, assim, para as massas trabalhadoras, né, impondo sempre metas assim inatingíveis, né, para a população nas fábricas, né, especialmente também para os camponeses, também no campo, eles tinham essas metas, né, para serem alcançadas em todas as áreas. Então no campo, né, eles tinham os planos a cada 5 anos, né. Então ele fala, vamos dizer, sua tática mudou quando ele quis, vamos dizer, ele quis ser representado como uma pessoa moderada, né? Quando de fato, né, o Khrushchev ele era tão extremo, né, quanto Stalin, e até mais, vamos dizer, displicente não é a palavra correta, mas até mais tô tentando traduzir aqui, pessoal, peraí, destemido, vamos dizer, basicamente mais irresponsável, tá? Mais irresponsável, de certa forma. Vamos continuar aqui. Isso aqui é sério, né? Inclusive eu tive lá na Hungria, né? Eu fiz vídeo, né, sobre o que aconteceu quando a Hungria foi o primeiro país da União Soviética que quis se libertar da União Soviética, né? Quis fazer uma revolução para se libertar. Isso em 1956. Né? Então, diz aqui, né? A invasão da Hungria destruiu muito, vamos dizer, da sedução ao comunismo que os esquerdistas, né, na Europa Ocidental e no mundo. Então, a ficha começou a cair exatamente, pessoal, quando houve esse massacre na Hungria de estudantes, né, a Rússia mandou tanques lá, né, matou. Então,
ficou um pouco mais difícil para a esquerda no Ocidente, né, os intelectuais de esquerda, né, nos países, né, o comunista de iPhone, na época não tinha iPhone, né, mas enfim, os comunistas que queriam implementar o comunismo nos países ocidentais, né, ficou mais difícil eles manterem um discurso de que esse modelo era positivo quando um país, né, dentro da União Soviética quis se rebelar e sair da União Soviética, né? E quando acabou vazando, né, notícias, imagens, né? Isso, imagina, né? Hoje a gente tem internet, apesar de ser censurada, mas, né, e de ter fake news, mas na época, mesmo assim, conseguiu vazar, né? Inclusive lá em Budapeste tem, né, o Museu Casa do Terror, eu mostrei num vídeo já sobre, né, sobre essa invasão, né, lá na Hungria. Então isso que aumentou já, vamos dizer, a desconfiança, né, e a perda de autoridade, né, em alguém falar da esquerda, quando, por exemplo, já tinha vazado esse discurso secreto do Khrushchev e um pouco depois, né, teve essa invasão na Hungria. Então ele fala assim, mesmo dentro da União Soviética, né, estudantes universitários e intelectuais desaprovaram, né, essa invasão soviética da Hungria. Tá? Então muitos trabalhos literários escritos durante o período da desestalinização, né, essa fase de desestalinização, foram publicados, né, no ano seguinte. E, vamos dizer, a maré começou a mudar. Tá? Então o Khrushchev, ele, vamos dizer, teve que bater duro, né, com esses grupos. Tá? Ele continuou a fazer isso durante vários anos. Tá? E o resultado disso foi a alienação dos intelectuais russos, né, a partir do estabelecimento do Khrushchev. Então, pessoal, ele assim começou a ficar cada vez mais difícil você manter dentro da população o conceito de que valia a pena aquela utopia do comunismo. O próprio povo russo, o povo soviético, né, não só o russo, mas o povo ucraniano, né, as nações, as pessoas começaram a entender que, fala assim, não, né, independente da propaganda do Estado, né, não é bom esse sistema que a gente vive. Aí que tá, né, começou a erodir por dentro. O que eles tentam fazer, né, no Ocidente, vendendo toda essa ideologia através da Escola de Frankfurt, né, toda, né, a quinta coluna lá do Gramsci, né, eles tentam fazer isso aqui, no Ocidente. O capitalismo é ruim, né? A sociedade é ruim. As pessoas, né, podendo trabalhar, sem ter a menor ideia do que realmente é o comunismo. Quando dentro do comunismo, né, a própria população, né, começou a falar, não, a gente não quer viver aqui. Né? A gente... né, isso aqui é ruim. Né? Aquela coisa, né? Ninguém quer fugir para um país comunista, né? Ninguém quer fugir para a Coreia do Norte, né? Você não vê nenhum imigrante querendo ir para a Coreia do Norte, você vê imigrante querendo ir para a Escandinávia, né? Querendo ir para a Inglaterra, para os Estados Unidos, né? Surreal. Então ele fala, isso foi refletido também, olha, na expulsão, né, das universidades em 1956 de centenas de estudantes que se recusaram a aplaudir o ataque soviético à Hungria, tá? Então isso fez com que eles fossem expulsos das universidades. Vamos dizer, o discurso oficial soviético, né, era que a causa disso, né, desse distúrbio, ele surgiu por atividades de agitadores estrangeiros, né, de capitalistas agressores. Então essa foi a explicação, né, dentro deles. Por que a Hungria quis se rebelar? Não, porque isso são anticomunistas infiltrados aqui, né,
que fizeram com que houvesse esse levante aí contra o comunismo, tá? Bom, aqui ele continua falando um pouco da questão, né, da corrida armamentista, né? Então ele fala assim, olha, como consequência dessa visão, a União Soviética não tinha ideia de como ela era capaz de atingir uma vitória militar sobre os Estados Unidos, simplesmente porque não havia nenhum método, né, que eles pudessem ocupar o território dos Estados Unidos em nenhum estágio de uma guerra. Tá? Eles esperavam derrotar os Estados Unidos como sociedade através de meios não violentos. Presta atenção nisso, pessoal, tá? Porque isso continuou por décadas. O Carol Cole, né, o autor, está falando disso quando ele escreveu o livro em 1966, né, de uma década anterior, dos anos já começou durante todos os anos 50 e se estendeu durante os anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 a 2020 e continua até hoje, tá? Essa conquista através de meios não violentos. Que meios são esses? Então ele fala aqui, olha, propaganda, subversão, colapso econômico, isolação diplomática, tá? Então, né, de novo, né, a gente se infiltra na sociedade, se infiltra nas instituições, né? A gente conta a historinha que as pessoas querem ouvir, né? A gente arregimenta, né, os criminosos, né? Quem é contra o governo atual, o status quo, né? E usa essas pessoas para tomar o poder. Depois que eles tomam o poder, capute essas pessoas, né? Aí ele fala um pouco, né, né, ele fala assim, olha, sobre a Ásia, né, sobre a Guerra Fria na Ásia, né, durante os anos de 1950 a 1957. Então ele fala as consequências da Conferência de Yalta, né, é que o governo soviético decidiu, né, que a sua política no período pós-guerra, né, iria ser uma colaboração pública com o governo nacionalista do Chiang Kai-shek, né? Então, na verdade, né, houve aqui um tratado sino-soviético, né, chinês-soviético, assinado em 14 de agosto de 1945, onde eles obtiveram o consentimento do Chiang, né, para fazer concessões, tá? E a seção mais significativa desse acordo era uma promessa para a União Soviética, né, de um apoio material e moral que seria dado, né, ao governo da China. E também havia uma promessa de que fosse encerrado qualquer tipo de apoio soviético aos comunistas chineses numa região lá de Xinjiang, tá? Porque, entre aspas, não havia nenhuma intenção de interferir nos assuntos internos da China, né? Mentira, né, pessoal? Então aqui ele fala um pouquinho, né, sobre como houve essa, né, como que foi esse processo, né, da China virar comunista, né? Então ele fala assim, olha, a preocupação principal, a verdadeira preocupação do Stalin, né, no Oriente era o Japão, né? Que ele temia, porque ele temia que, na verdade, o Japão se tornasse um agente militar dos Estados Unidos. Né? A gente não pode esquecer que já havia tido guerra do Japão e da Rússia antes
da Primeira Guerra, né? Já tinha havido uma guerra entre a Rússia e o Japão. Então, ele desejava participar da administração militar do Japão, mas ele foi excluído, né, dessa administração do Japão pelo general MacArthur, né? Então isso depois da Segunda Guerra Mundial, né, pessoal? Depois da rendição, né, do imperador japonês, depois que teve a bomba de Hiroshima e Nagasaki, o governo, né, se rendeu. Então aí os Estados Unidos, né, meio que passaram a dirigir ali, né? Então o Stalin queria participação né, em governar o Japão e o MacArthur se opôs a isso. Então ele fala assim, não pode haver a menor dúvida, né, de que o Kremlin, debaixo do Stalin, estava muito mais preocupado em fazer com que o Japão se tornasse comunista do que a China se tornasse comunista. E ele esperava, por quê? Porque o Japão era mais industrializado do que a China, né? O Japão tinha uma história, inclusive de já ter invadido a China, de ter invadido a Coreia, né? O Japão era, vamos dizer, o país a ser temido naquela região, né? A China ainda era agrária, né? Era um país, apesar da população e apesar do tamanho, era um país fácil, vamos dizer assim, de ser invadido, né? Não era uma potência militar, assim como o Japão. E eles, né, o Kremlin, eles esperavam, vamos dizer, ver que a redução do caos econômico-social, né, que foi, de certa forma, a consequência da Segunda Guerra Mundial no Japão, com que isso fosse, vamos dizer, um ponto positivo para uma vitória comunista, do Partido Comunista lá no Japão, né? Porque, vamos dizer assim, dentro do povo japonês fala assim, olha, a culpa de toda essa destruição, de toda essa dificuldade que a gente está passando é por causa, né, dos aliados dos Estados Unidos e tal. Então ele achava que isso fosse dar, vamos dizer, uma alavanca para os comunistas dentro do Japão. Mas, né, todas essas esperanças foram frustradas, né? Então ele fala a crescente prosperidade do Japão, especialmente, né, o sucesso de umas reformas agrárias, né, fez com que o Partido Comunista Japonês obtivesse menos de 3% dos votos nas eleições parlamentares em outubro de 1952 e eles perderam todos os seus 22 assentos, né, lá no parlamento, tá? Vamos continuar aqui. Desculpa, pessoal, só um minutinho aqui para eu achar. Bom, aí ele está falando que no verão de 1953, forças quase irresistíveis foram construídas contra o Mossadegh. Onde que ele está falando aqui? Eu acho que já é do Irã. É do Irã, tá? Então aqui ele está passando em vários, vamos dizer, ele está falando da reestruturação geopolítica no pós-Segunda Guerra Mundial na Ásia, tá? Então Oriente Médio e Ásia. Então agora aqui ele está falando especificamente do Irã, né? Então, no verão de 1953, essas forças se opuseram, né, ao Mossadegh. A partir do momento que houve, vamos dizer, uma falta de uma interferência soviética que deu para o Ocidente uma completa liberdade de ação. Então ele fala dos ingleses, né? E esse grupo, né? Porque a gente não pode esquecer que você tinha ali muito petróleo, né? Ainda tem, ainda hoje. Então eles queriam controlar, né?
Ele fala o cartel de petróleo do mundo, né? Também o governo americano e a antiga elite iraniana, conduzida pelo Shah, né? Eles se juntaram para esmagar o Mossadegh, né? Que era um cara que tendia ao comunismo, né? Então, o principal esforço veio com, né, uma ação da CIA, né, debaixo do diretor da CIA, o Alan Dulles, né, que era irmão do secretário de Estado, né? Então, o Dulles, que era o ex-diretor do banco Schroeder em Nova York e também era um antigo associado, né, de um outro banco em Londres, né, o Schroeder Bank em Londres desde 1902, e que tinha sido o diretor do Banco da Inglaterra de 1912 a 1945, bem como, né, o Banco dos Lazar Brothers, né? Então, eles, né, basicamente colocaram ali um testa de ferro ali também, né, no Irã para conseguir controlar o... Então, pessoal, não tem bonzinho também, né? Na verdade, né, a gente vai tomar aqui e controlar, né, ficava nessa briga que no fundo, né, a gente sabe que quem está por trás é a elite banqueira, né? Que mais aqui? Então, basicamente, pessoal, tem uma sucessão de golpes e contragolpes, né? Teve no Egito, né? Teve no norte da África, tá? E de certa forma não deixou de ter, né? A gente teve a Primavera Árabe agora recentemente, né? 2011, 2012, né? Então, essas operações de inteligência para depor governo, instituir governos, isso tem sido contínuo aí, né, na nossa história recente. Então ele fala assim, olha, ele já está falando da nova era aqui, de 1957 a 1964, tá? A gente já está indo meio que para o final do livro, né? Então ele fala assim, ao mesmo tempo, né, dentro da União Soviética, né, houve mudanças revolucionárias, né, que aconteceram conforme milhares foram chamados do campo, né, para, vamos dizer, zonas urbanas, tá, onde as condições de vida não eram boas, né? Mas as pessoas buscavam o quê? Oportunidades de educação, né? E de um avanço em áreas, por exemplo, de tecnologia ou de indústria, né? As pretensões socialistas, né, vamos dizer, de recompensas igualitárias para a população foi gradualmente abandonada, tá? Com uma maior ênfase no empreendedorismo individual. Olha isso, pessoal. E, vamos dizer, na criação de uma hierarquia de riqueza e de poder, tá? E, vamos dizer, começou a haver compensação para talento, né, para esforço, para a adaptabilidade individual, né? Então, como um todo, como nós podemos ver, começou a haver um desenvolvimento né, dentro da União Soviética, né, de uma forma de vida, né, que começava a convergir com a própria americana, tá? Então, dentro desse período de convergência, né, da União Soviética e da vida americana, da vida soviética, da vida americana, em direção a uma... Olha só, pessoal, aí é o que? É o começo da implementação da tecnocracia, tá? Ele está falando assim,
Isso ele está falando em 1966, tá? Está falando assim, olha, durante esse período, então você começou a ver uma convergência, tá, dos modelos de vida, tá, em direção a um modelo mais científico e mais tecnológico, tá, de uma sociedade controlada por sistemas. E ele fala, simultaneamente também havia uma formação superficial dessa política, dessa luta política, e o que era menos óbvio, tá, era, vamos dizer, o começo da formação de uma série de pontes de cooperação entre os dois países, tá? Tais pontes, desculpa, começaram a aparecer primeiro nas áreas de ciência e na vida educacional, tá? Então aqui ele fala, por exemplo, como o desenvolvimento já do programa espacial, né? Inclusive é muito interessante, né? Porque, pessoal, mesmo durante a Guerra Fria, né, você já tinha planos, né, para a Estação Espacial Internacional, né? Você teve durante muito tempo astronautas americanos que eram levados ao espaço através dos foguetes da Soyuz, né, dos foguetes russos. Então essa cooperação tecnológica, né, que mostra que na verdade o quê? São dois polos do mesmo programa deles, que vai conduzir ao quê? A uma sociedade comum, né? E não é à toa que a tecnologia né, vamos dizer, foi o primeiro ponto de ligação, né? Que na verdade é a tecnologia que vai ser o grande, vai fazer essa grande coalizão, né? Esse grande, qual que é a palavra? Fugiu agora. Vai coagular, né? Um solve coágula, né? Vai coagular aí esses dois modelos, né? O que é mais aqui? Então ele vai falar um pouquinho aqui da América Latina. Olha, o problema de encontrar, né, padrões construtivos para a América Latina é muito mais difícil do que o problema de encontrar prioridades construtivas. A única razão para isso é que esses padrões desconstrutivos que agora prevalecem na América Latina estão profundamente enraizados como um resultado de séculos e até mesmo de milênia, né? Vamos dizer, de uma história persistente. Ele continua, de fato, os padrões da América Latina que devem ser mudados porque hoje eles estão conduzindo a uma disrupção cultural e social que na verdade não é de origem latino-americana ou até mesmo ibérica, né? mas que elas estão ligadas ao Oriente Médio. Oriente Médio não, mas que elas estão ligadas a esse pensamento oriental e não ocidental. Desculpa, Oriente Médio eu li errado aqui. Mas esse padrão oriental, né, que remontam de alguma forma, né, em alguns aspectos, 2000 anos ou até mais. Tá? Então ele fala, como, vamos dizer, uma declaração geral, né, nós podemos dizer que a cultura, o padrão cultural da América Latina, incluindo, né, padrões de personalidade, tá, é arábico, tá? Enquanto o padrão social é do despotismo asiático. Então ele fala, o padrão cultural é semelhante ao padrão, né, dos países árabes, mas o padrão social é baseado nesse padrão mais parecido com o despotismo da Ásia. Por isso essa também uma certa aceitação nos países latinos de déspotas, né? Desde o Simão Bolívar e tal. Então ele fala, esse padrão como um todo é muito prevalecente hoje, né? Não só na América Latina, mas também na Espanha, na Sicília, no sudoeste da Itália, né?
em várias outras áreas do mundo mediterrâneo, né, e também, inclusive, em regiões do Oriente Médio, como o Egito. É o que nós podemos chamar de um eixo Paquistão-Peru. Olha que interessante, né? Então, como se fosse um eixo cultural, né, pegando basicamente uma mesma latitude, assim. Então ele fala, para a conveniência da análise, nós podemos dividir isso entre o despotismo asiático e o, vamos dizer, o perfil arábico, tá? Ele fala, como nós já indicamos, né, sobre a natureza do despotismo asiático, né, em conexão com, né, a China e com o antigo Império Otomano, né, e a Rússia czarista. Isso remonta aos impérios arcaicos da Era do Bronze, tá? Que primeiro apareceram na Mesopotâmia, Egito e no Indus Valley, né, no vale ali do Tigre e do Eufrates, né, até o norte da China, mais ou menos até 1000 anos antes de Cristo. Então, basicamente, esse despotismo asiático era de uma sociedade de duas classes, tá? Onde você tinha a classe baixa, que consistia pelo menos 90% da população, que o quê? Vamos dizer, né, suportava, né, ou alimentava, vamos dizer assim, sustentava a classe alta, que era essa aristocracia que era consistida, vamos dizer, de uma série de grupos interligados, né? Esses grupos, né, que reinavam, vamos dizer, eram os burocratas, eram os escribas, né? Eram os sacerdotes, né? Eram os generais, eram os donos de terra, né? E também os banqueiros, né? Essa alta classe acumulava grande quantidade de fortunas, né, como através de taxas, né, de aluguéis, de juros, né, ou cobranças por qualquer tipo de serviço, ou até mesmo simplesmente por extorsão financeira. Então as consequências sociais, né, disso não eram nem progressistas nem reacionárias. Dependendo, né, de como era acumulada a riqueza, né, dessa classe dominante, e essa riqueza era investida vamos dizer, na produção de recursos, ou era simplesmente, né, gasta ou era acumulada. Então, uma característica essencial, né, desse despotismo asiático, ele, vamos dizer, se baseia no fato de que essa classe dominante, ela tinha, vamos dizer, ela tinha, vamos dizer, uma autoridade legal, né, sobre a massa trabalhadora, né, e eles detinham o poder, né, tanto em controlar, né, as armas, né, ou na estrutura política, para, vamos dizer, reforçar essas declarações de que eles detinham o poder. Então, ele está falando assim, que, pessoal, desde dessa era do bronze, você tinha sociedades que, né, como a gente lê na Bíblia, né, você tinha esses impérios assírio, sumério, babilônico, mesmo né, o Azteca, né, o Maia. Esses impérios onde você tinha uma elitezinha e você tinha uma classe, que 90% da população que simplesmente tinha que sustentar eles, né? E, por exemplo, né, vamos fazer, então, mas que outro tipo de sociedade existia além dessa? Então a gente pega, por exemplo, né, os vikings. Os vikings eram outro tipo de sociedade, né? Era um clã familiar, né? Que
que não tinha essa estratificação assim, né? Por exemplo, aí ele fala outro aspecto, né, desse eixo que vai, né, ele fala aqui meio que desde o Paquistão, né, até o Peru, né? Se a gente pegar no mapa, né, pega toda essa faixa assim, ele fala aí da questão, né, desse perfil arábico, né? Então ele fala os árabes, como qualquer outro grupo semita, né, que emergiu, né, do deserto, né, daquela região do Oriente Médio, né, eles em vários momentos infiltraram, né, essas culturas despóticas vizinhas, né, na Ásia. Tá? Apesar deles originalmente serem um povo tribal e nômade, né? Então a sua estrutura política era praticamente idêntica com a estrutura social e era baseada, vamos dizer, em relações de sangue, né? Em relações de parentesco e não em uma jurisdição territorial, até porque eles eram nômades, né? Eles ficavam migrando, tá? Então não era, né, quem que domina tal área, mas era quem que tem uma relação de sucessão familiar, né? Então ele fala, eles eram o quê? Eles eram guerreiros, eles eram patriarcais, eles eram extremistas, violentos, intolerantes e xenofóbicos. Então, como a maioria dos povos tribais, né, a sua estrutura política era totalitária em um sentido, né, de que todos os valores, todas as necessidades e todas as experiências humanas significativas aconteciam dentro da tribo. Né? Então, as pessoas fora dessa estrutura tribal, elas não tinham nenhum valor ou significado, né? E eles não tinham nenhuma obrigação ou eles não viam nenhum sentido em se associar com quem não fosse da tribo, vamos dizer assim. Né? Na verdade, ou de fato, eles dificilmente consideravam qualquer um outro que não fosse da tribo como ser humano mesmo, tá? Então, além disso, né, dentro da tribo, a significância social se tornou mais intensa conforme, né, os relacionamentos familiares, né, se tornaram cada vez mais próximos, né, movendo, vamos dizer, a partir da tribo, através de clãs, né, se estendendo vamos dizer, a essas famílias patriarcais. Então tem toda uma coisa também de aquela coisa de se casar dentro da própria, né, endogenia, né, se eu não me engano. Então ele fala assim, um contraste claro entre esse ponto de vista e aquele que é associado com a cultura cristã, né, nós podemos ver muito claro no fato de que aqui ele fala exatamente isso. Eu não tinha lido a segunda. Ele fala que esse tribalismo semítico era, em inglês é endógamos, né, que era de endogenia, né, enquanto, né, a lei do casamento cristã é exogamos, né, quer dizer, então que você não deve se casar com seu parente, na verdade, porque isso é tabu, né? Isso é incesto, né? Então incesto é proibido na Bíblia, né? Apesar que no Velho Testamento a gente ainda encontra algumas incursões mas assim, a partir do Novo Testamento já é completamente proibido, né, você ter incesto, né, relação incestuosa. Então, as leis, de fato, né, elas eram diretamente antitéticas, né? A partir do momento que os casamentos, né, o casamento árabe, ele favorecia as uniões de primeiros primos, tá? Enquanto o casamento cristão, ele consistentemente se opunha, né, a esse tipo de casamento, né, ou até mesmo de primos de segundo grau. Tá? Então, tradicionalmente na sociedade, ele fala que árabe, né, mas é para pegar essa sociedade, né, do Oriente Médio, qualquer menina, né, qualquer garota, ela estava destinada a se casar com o filho do seu tio, né, com o seu primo, né, se o seu pai, né, e o tio quisesse ela, né.
E ela, normalmente, ela não estava livre para casar com qualquer pessoa que ela quisesse, né? Só a um ponto onde ela fosse rejeitada. Então, ele fala que muitas vezes demorava anos até que isso acontecesse, né? E muitas vezes isso até não acontecia porque, né, inclusive depois na cultura árabe, essa coisa da poligamia, né, do cara poder ter várias esposas, né, até o quanto ele conseguir sustentar, né? Então, se eu posso sustentar uma esposa, eu tenho uma, duas, eu tenho duas, três, eu tenho três. Então, muitas vezes acabava que ele até acabava casando com a prima, porque falava, eu vou casar, ela vai ficar ali, né, eu vou casar com mais outras. Mas, então, no caso, né, a menina ou a mulher, ela só ia ter liberdade de se casar se ela fosse rejeitada por esse parente, né? Então, bom, né, olha, eu gosto do livro, claro, né, pessoal? Eu tô pulando muitas partes, porque, né, senão não dá pra gente... Mas, assim, ele vai fazendo esse apanhado aí, né, da cultura recente, né, e o que ele ainda não falou, né, do outro eixo, mas ele fala dessa característica, né, às vezes, da implementação na América Latina, a tentativa de uma subserviência, né? Então, às vezes você fala, por que aqui também, né, apesar que não vai ser só, né, na América Latina, vai ser mundial, mas por que em vários países tem essa sedução, né, do povo ao discurso, né, de um Estado totalitário, ao invés, né, do indivíduo, né, vamos dizer, do liberalismo clássico. E essa... Por que, né, aqui na América Latina muitos, né, tendem a essa... E que agora eles estão implementando no mundo inteiro, principalmente nas novas gerações, dessa dependência do Estado, né? Dessa, vamos dizer, atribuição das nossas responsabilidades pessoais, né, para um Estado totalitário, né? Porque, de novo, né, tudo bem, eles vendem um conforto, né, você não vai precisar trabalhar, o Estado vai cuidar de você, né? Mas daí quem que trabalha, quem que gera riqueza, né? Mas ao contrário, você abre mão da tua liberdade, você abre mão da tua autonomia, né? Então, o que ele fala aqui antes já tinha, vamos dizer, um traço cultural. Agora a gente está vendo que isso tem sido implementado cada vez mais nas novas gerações, também através de tecnologia, né? Também através, inclusive, de alimentação, como o Bertrand Russell falava, né? Que no futuro, né? E depois o Aldous Huxley falou também, né? A revolução final, ele falava, vai fazer com que as pessoas não trabalhem, não tenham nada. Elas não trabalham, mas ao mesmo tempo elas não têm nada, né? E elas vão viver basicamente de droga, pessoal, né? É como o Yuval Harari falou, o que a gente vai fazer com essa população inútil? Ele fala assim, o que eu vejo é jogos de computador, né? Basicamente o metaverso, basicamente ficar, né? E droga. Então é basicamente dopar essa população até que eles morram, né? Porque a gente, né, não vai deixar com que eles se reproduzam e até eles morrerem, né? Bom, a gente encerra o nosso vídeo de hoje, né? Eu acho que talvez a gente tenha mais um ou dois, né, para eu conseguir acabar o livro. E o que fica pra gente, né, pessoal? É que a história não parou em 1966, né? Lembra quando ele falou qual que era o objetivo, né? Era muitas vezes não violento. Como que a gente conquista? Como que a gente conquista os corações e as mentes, né? Não necessariamente através de violência, mas através do quê? De propaganda, né? De cultura, de valores, de principalmente o quê? De, sabe? Né? Engenharia populacional, social, através de liberação de droga, né? Essas coisas que a gente já tem falado aqui, de sexo e tal, né? Mudar a cultura, mudar a ética cultural, né? Inclusive fragmentar o próprio entendimento do conceito do ser humano, né? Por isso que eles têm que atacar a igreja, o que é o conceito do ser humano, né?
abraçar a artificialidade, né? A natureza é ruim, o artificial é bom. Isso tudo está sendo implementado, né? Em breve eu vou ler outro livro para vocês, que é esse, né? O Mudando a Imagem do Homem, né? Isso que é o mais assustador, né? Para a nova geração que não quer mais ser humano, né? E tudo isso está em direção a uma escatologia, né, pessoal? A um final do tempo, né? A um final dos tempos, é o que a Bíblia já diz. E está cada vez mais próximo, né? A gente está em direção a isso. Então, muitas vezes eu termino os vídeos, né, fazendo uma oração para que você se posicione, né? Você que está assistindo, que você entenda, pessoal, que tudo isso, né, a intenção de falar de geopolítica, tudo isso aqui existe, pessoal, um final da história, tá? E isso não é simplesmente ao acaso, tá? Isso não tá, não, né? Isso, a história já está escrita, né? Agora a gente tem a possibilidade de escolher, literalmente escolher o caminho que a gente quer para nós, né? Deuteronômio, Deus fala, né? Olha, eu coloco perante a ti dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Ele fala, escolha a vida, né? Escolha a vida, você que escolhe, né? Então, você fala, como que eu escolho a vida? Bom, né? Ou você escolhe estar com o Criador da vida, né? Com Deus, que se materializou aqui em Jesus Cristo, né? Para morrer. E através desse sacrifício, né, não é simplesmente morrer, literalmente dar a vida dele por nós, se sacrificar para quê? Para que a gente possa se reconciliar com Deus, porque, né, nós somos errados, a gente tem uma conta, né, o acúmulo da nossa conta aqui tinha que ser paga de alguma forma, né? Eu não conseguia pagar, você não consegue pagar. Então Deus pagou essa conta, né, dando a vida dele. Então eu só preciso reconhecer isso, né, que eu não merecia que essa conta fosse paga, eu aceito esse amor, né, o amor dele, esse ato de amor, né, eu reconheço ele e recebo, né, ele na minha vida como meu Deus, como Senhor e Salvador. Ou, né, a gente vive debaixo desse outro sistema, né, influenciado por esse outro sistema que no fundo vai levar à morte, vai levar à tua própria destruição, né? Que quer te seduzir falando que aqui você vai ter prazer, aqui você vai ser muito louco, né? Mas no fim leva à morte física, à degradação física e no fim à morte espiritual. Então, o que você tem que fazer? Você tem que declarar com a sua boca, né, confessar, fazer uma confissão de fé que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Você tem que, né, aceitar Ele na sua vida e reconhecer Ele como seu Deus. Então, se você quiser fazer isso, eu vou fazer uma oração agora e vou te convidar a repetir comigo essa oração. Tá? Coloca a mão no seu coração e diz assim, olha, Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje é o dia da minha salvação. Hoje é o dia que eu entendi a minha necessidade de me arrepender dos meus pecados, de te pedir perdão por tudo aquilo que me afastava de Ti e de receber o Teu sacrifício perfeito, feito há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Eu peço, Senhor, vem me lavar com o Teu sangue, Senhor, me purificar de todo pecado. Eu convido a Ti, Espírito Santo de Deus, para habitar dentro de mim, do meu coração. Vem fazer morada, vem ser entronizado na minha vida. Eu não sou o Deus da minha vida, Tu é meu Deus, Jesus. Eu te confesso como o meu único Senhor e Salvador, como o meu Redentor. Eu entrego minha vida a Ti, Senhor. Eu faço, Pai, uma aliança contigo, no Teu sangue hoje, no Teu nome, Pai. E eu hoje quebro qualquer laço, qualquer pacto, qualquer permissão que eu dei às trevas para agir na minha vida. Eu rejeito e eu anulo em nome de Jesus, na autoridade do Teu santo nome. Eu peço que Tu dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, para que Tu venha me conduzir, Senhor, ao Teu propósito, a Tua vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida. Eu peço, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia diz que você agora é um cidadão dos céus, amém? Você renasceu espiritualmente, teu espírito que estava morto agora é um com o Espírito Santo. Então, da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, o teu velho homem, a tua velha carne, a tua velha natureza morreu, ficou ali na cruz, crucificada com Jesus, e agora um novo homem, uma nova mulher, espiritualmente falando, nasceu. E claro que isso vai impactar o teu físico também, né?
sempre é de dentro para fora. Então, né, algumas tarefas, né? Compre uma Bíblia, passe a ler, desenvolva uma disciplina de oração, de leitura da Bíblia e busque uma igreja para você estar junto com pessoas que têm o mesmo espírito que você. Né? Agora você faz parte do corpo de Cristo, de uma família espiritual ao redor do mundo, né? Todo mundo que o Espírito Santo habita dentro. Nós somos o corpo de Cristo, que Ele é o cabeça. Amém? Mas tem que ser uma igreja que pregue a sã doutrina, que pregue a Bíblia de verdade. Como é que você vai saber isso? Uma coisa, claro, né? Eu acho que o Espírito Santo vai te dar a paz no coração, vai confirmar, né? Testificar. Mas, assim, uma coisa prática para fazer é perguntar qual que é a teologia deles, se eles acreditam, por exemplo, se Jesus é 100% Deus e 100% homem. Se falarem que não é bem assim, cuidado já, né? Alerta, e daí você vai buscar uma igreja onde eles falam, não, claro, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Porque só assim que o sacrifício dele na cruz do Calvário é válido, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Desejo uma excelente semana para vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Não esqueçam, né? Quem quiser só entrar em contato aí, né? Mas corre para dar tempo de vocês receberem ainda, né? A tempo de vocês darem de presente aí para o dia dos namorados, tá bom? Claro, né? Depois do dia dos namorados vai continuar disponível, mas enfim, se você quiser dar um presentão, eu recomendo. Então entre em contato, os links estão aqui embaixo, né? E fiquem atentos aí que a gente deve subir um novo vídeo sobre apanhado das últimas semanas durante essa semana lá no Rumble, no WhatsApp, mas eu vou avisar aqui no YouTube também, tá bom? Deus abençoe, até a próxima, tchau.